Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre sofrimento fetal crônico, como fazer o seu diagnóstico, quais são as repercussões fetais e como manejá-las. O sofrimento fetal crônico representa a centralização do fluxo sanguíneo fetal. Nós já falamos na aula de sofrimento fetal agudo o que é a centralização desse fluxo. E aqui nós vamos mostrar os parâmetros de diagnóstico e como ele é representado graficamente durante o ultrassom para fazer o diagnóstico da centralização fetal. Então, a centralização do fluxo sanguíneo representa uma presença de um sofrimento fetal crônico. A dilatação seletiva, que promove então o fluxo aumentado para os órgãos primordiais, como cérebro, coração e adrenais, representa então a centralização do fluxo fetal, em que ele começa a priorizar os órgãos nobres para a sua manutenção da vitalidade fetal. A vasoconstrição dos outros órgãos vão promover repercussões fetais. A vasoconstrição das artérias renais diminui o fluxo renal, promove então uma diminuição da produção de líquido amniótico pela parte fetal e cursa com uma oligodramia. Também uma diminuição do fluxo, uma vasoconstrição de alguns outros órgãos relacionados à nutrição pode promover uma diminuição do crescimento fetal, que também essa restrição do crescimento fetal, nós vamos ver adiante nesta aula, está relacionada ao sofrimento fetal crônico. Então, as causas de sofrimento fetal crônico são alterações de líquido como oligodramia, restrição do crescimento intrauterino fetal e o comprometimento do fluxo vascular fetal. Nós sabemos que uma baixa oxigenação vai levar a uma alta resistência placentária e uma diminuição da resistência fetal, cerebral. Antes, numa circulação fetal de uma gestação normal, em que não há uma presença de hipóxia, a resistência da artéria umbilical, que promove o fluxo placentário, é uma resistência diminuída, promovendo um fluxo aumentado, um fluxo importante. E a resistência cerebral é diminuída, é aumentada, de forma que o fluxo lá seja menor. Não há essa centralização, há uma distribuição por igual. Quando há uma compensação por hipóxia, essa resistência lá da artéria cerebral diminui, aumentando o fluxo. Então, nós temos essa diferença de parâmetros. Uma alta resistência promove baixo fluxo, que é o normal. Uma baixa resistência vai promover, então, um alto fluxo. Uma baixa resistência e um alto fluxo cerebral é representatividade de uma centralização. O diagnóstico é feito sempre por um exame de Doppler fluxometria, que é feito ao ultrassom. Somado ao ultrassom, a gente pede ultrassom com Doppler, que é a Doppler fluxometria. Isso vai mostrar o fluxo das artérias primordiais. As artérias principais analisadas durante o Doppler é a artéria uterina e a artéria cerebral média. Ele é realizado sempre entre 24 e 26 semanas e após isso. Antes de 24 semanas, o Doppler não é de muita utilidade pela baixa sensibilidade no diagnóstico de sofrimento fetal crônico. Esse exame vai avaliar a velocidade de fluxo e o padrão do fluxo sanguíneo nessas artérias. Então, como eu já disse, é avaliada a artéria umbilical e a artéria cerebral média. A artéria umbilical vai representar sempre o fluxo placentário, que é uma alteração precoce, de uma compensação do sofrimento fetal crônico, e a alteração na artéria cerebral média, que é o fluxo cerebral, é uma resposta de adaptação fetal a uma alteração do fluxo placentário. Então, a hipóxia vai promover primeiro uma alteração do fluxo placentário e a resposta fetal de compensação é a alteração da artéria cerebral média. No Doppler da artéria umbilical, nós temos aqui uma figura meramente representativa do que é um Doppler. Ele não representa o Doppler de uma artéria umbilical, mas eu gostei da figura e trouxe para vocês verem os picos. Qual é o pico sistólico? Está representado pela setinha, e o pico diastólico. E é a variedade desses picos sistólico e diastólico que determinam a variação, a resistência desse fluxo. Calcular a resistência é o objetivo da Doppler fluxometria. E a partir do cálculo dessa resistência da artéria avaliada, é que nós vamos inferir o fluxo. Então, o fluxo não é um cálculo, o fluxo é uma coisa que a gente infere a partir do cálculo da resistência. Nós temos a onda A, que é a onda de sístole, e a onda B, que é a onda de diástole, a onda baixa. E a resistência, ela, como eu já disse, ela é inversamente proporcional ao fluxo. Tendo um momento de alta resistência, o fluxo é baixo, porque é uma alta resistência do vaso. Um vaso pouco resistente, uma baixa resistente, é uma alta complacência, então aumenta-se o fluxo, Ao longo da gestação, a resistência vai cair, progressivamente, e o fluxo vai aumentar. Então, há uma diferença dessa onda B. A onda B, que era muito baixa, começa a se aproximar um pouco da onda A, E essa diferença não fica tão evidente assim. Um fluxo anormal
da artéria umbilical é quando a resistência está maior que 0,6. Ela sozinha pode ser avaliada como anormal. Eu não preciso fazer uma relação com a artéria cerebral média sempre. Ela sozinha, tendo uma resistência maior que 0,6, já é uma resistência anormal. Mostra uma resistência aumentada, que não é o padrão normal da artéria umbilical, e que, se encontrada após a 28ª semana, é um sinal de mau prognóstico, um sinal de início de uma insuficiência placentária que vai promover, então, a compensação fetal. A diástole zero, que é quando essa onda B atinge o linear, nós já vamos ver uma figura a seguir. Ela vai estar relacionada a 30% a 50% de óbito fetal. Então é um momento muito grave, um diagnóstico muito grave. E a diástole reversa, quando a onda B fica abaixo da linha de base do fluxograma, 50% a 80% de óbito desse feto, quando há um diagnóstico de diástole reversa. Portanto, a presença da anormalidade já é um mau prognóstico e deve ser manejado para o parto. A presença de diástole zero ou reversa são indicações de parto imediato, de emergência. Nessa figura nós vemos então o Doppler da artéria umbilical. Essa sim representa o Doppler da artéria umbilical. Nós vemos que a diferença entre a sístole e a diástole não é muito grande. Por quê? Porque esse é um vaso de baixa resistência. Um vaso de baixa resistência e muito fluxo. E o Doppler da artéria cerebral média, agora nesse slide, nós vemos que é um vaso de alta resistência, em que a onda A e a onda B são bastante distantes. A diferença é grande e isso representa uma alta resistência e baixo fluxo. Isso é o padrão normal da artéria cerebral média. A centralização fetal está relacionada à vasodilatação cerebral. Então, a presença da vasodilatação cerebral é o momento da compensação. E a compensação é a centralização do fluxo fetal. Nós sabemos que o aumento da resistência da artéria umbilical é uma condição anormal. O normal é que ela tenha uma baixa resistência. Se há um aumento da resistência, em compensação a isso, a essa diminuição do fluxo, essa hipóxia fetal, a artéria cerebral média vai diminuir a sua resistência para que aumente o fluxo cerebral. Isso é o momento da compensação entre o fluxo que está diminuído pelo cordão, mas que está centralizado para os órgãos primordiais, para melhorar a vitalidade fetal, para manter um bom nível de sobrevivência desse feto. E a relação entre o índice de resistência da artéria umbilical dividido pelo índice de resistência da artéria cerebral média pode nos dar um diagnóstico. Quando essa relação está maior que 1, nós sabemos então que a artéria umbilical está com uma resistência maior que a da cerebral média. E isso então é um sinal, é um diagnóstico de centralização fetal. Mas lembra que no slide anterior eu disse que esse diagnóstico não é dado somente por essa relação. Se eu tiver um índice de resistência aumentado na artéria umbilical maior que 0,6, já é diagnóstico de aumento da resistência dela. Então já é um sinal que, se não há ainda uma centralização fetal, logo virá, porque logo virá o momento de compensação. Se esse feto não compensa essa insuficiência placentária, isso vai cursar com sofrimento fetal, O momento de compensação ainda é um momento de conforto fetal. Se não há esse momento de compensação, isso é muito grave. Então, a relação alterada ou isoladamente a presença do aumento do índice de resistência da artéria umbilical já são diagnósticos de mau prognóstico fetal. Mas a compensação é um sinal de benignidade, é um período que nós temos ali de 2 a 3 dias de compensação em que o médico deve intervir no momento do diagnóstico. Nas imagens desse slide, nós vemos então a presença de um Doppler de artéria umbilical de fluxo normal. Na primeira imagem, da esquerda de vocês, a superior. Então, esse é um Doppler de uma artéria umbilical normal. Vemos uma baixa resistência, uma pouca diferença das ondas A e B, e um fluxo normal. Na segunda imagem ao lado, nós vemos um Doppler de artéria umbilical alterado, em que a resistência aumentou. Vemos que a diferença entre a onda A e B aumentou bastante. Então, essa é uma representatividade de onda de alta resistência. Na figura abaixo da primeira, nós vemos onde a onda B alcançou a linha, Alcançou a linha. Se ela alcançou a linha, ela é uma diástole zero. Lembra que eu falei que a diástole zero está relacionada a 30% a 50% de óbito fetal. Então, é um diagnóstico de intervenção emergencial. Assim como a figura ao lado, que mostra a diástole reversa, em que a onda B está negativa. Temos a onda de sístole positiva e a onda de diástole, onda B, negativa, abaixo da linha. Isso é a diástole reversa, relacionada a 50% a 80% de óbito fetal, também com indicação de intervenção imediata. Nesse segundo slide, nós vemos as representatividades gráficas e ultrassonográficas do fluxo da artéria cerebral média. Na primeira imagem, nós vemos
Como é feito o exame? Né? A identificação do polígono de Willis. Sem a identificação desse polígono de Willis é o momento, o local correto para fazer o Doppler da artéria cerebral média. Nós vemos, inclusive, as artérias cerebrais posteriores nessa imagem. E na imagem ao lado nós temos o fluxo normal, um Doppler normal da artéria cerebral média, com um índice de resistência alto, em que a diferença da onda A e a onda B é grande, né? Então essa diferença é grande, há um pico elevado com uma diástole baixa, isso é o padrão normal da cerebral média, com alto índice de resistência. A figura abaixo nós mostramos uma diminuição do índice de resistência da artéria cerebral média, promovendo então a centralização do fluxo, aumento do fluxo na artéria cerebral média. Mostra então que a diminuição desse intervalo, dessa diferença entre onda A e B, né, onde a diástole ficou mais alta, ficou mais próximo do pico de sístole. Isso é uma diminuição da resistência, então aumento do fluxo, sinais de centralização fetal. E o sofrimento fetal crônico está muito relacionado à prematuridade extrema, porque no momento que ele é diagnosticado, ele deve ser conduzido até o momento de centralização fetal, onde a gestação deve ser interrompida. A prematuridade extrema, a gente sabe que no momento de prematuridade, existem outros parâmetros para ser diagnosticado o sofrimento fetal crônico, né? O Doppler da artéria umbilical e da artéria cerebral média são referências de Doppler acima de 24, 28 semanas, eu falei no início da aula. E se há uma prematuridade extrema, como eu vou fazer o diagnóstico de sofrimento fetal crônico nesse momento menor que 24 semanas? Então, agora, atualmente, estudos mostram a avaliação do ducto venoso, o fluxo Doppler do ducto venoso, que é uma onda A positiva. Tendo uma onda A positiva, que é só um fluxo, a gente não trabalha com sístole e diástole, só uma onda única do ducto venoso, se ela for positiva, é normal. E se essa onda A for reversa, ela está relacionada à iminência do óbito, então deve haver uma intervenção obstétrica imediata. Na imagem nós podemos ver, nós temos uma onda, esse padrão da onda do ducto venoso, né, uma onda bifurcada e que tem uma diástole pequena. Essa diástole, quando ela for reversa, é a iminência do óbito. Quando a diástole é positiva, já é um bom prognóstico e pode-se conduzir a gestação adiante. E os distúrbios do líquido amniótico estão muito relacionados com o caso do sofrimento fetal crônico. A oligodramia é um deles, né? A oligodramia vai promover a diminuição do líquido, que promove uma compressão funicular, um desconforto fetal. E como é feito o diagnóstico da oligodramia? É feito pela medida do maior bolsão menor que 2 centímetros ou um índice de líquido amniótico menor que 5. O índice de líquido amniótico é a somatória da medida dos 4 quadrantes do bolsão amniótico. Então é feita uma medida dos 4 quadrantes amnióticos fetais e somada essas medidas. Se essas medidas somadas forem menor que 5 centímetros, eu tenho um diagnóstico de oligodramia. E se só o maior bolsão medido unicamente e isoladamente, tendo menos de 2 centímetros, também é o diagnóstico de oligodramia. E o que causa essa oligodramia? Uma amniorrex prematura, então a ruptura de bolsa prematura vai fazer perda de líquido, promover a oligodramia. Uma insuficiência placentária, que diminui o fluxo materno-fetal. Isso promove uma diminuição do fluxo renal, então uma baixa produção de líquido por parte fetal. Isso consequencia com uma oligodramia. A pós-maturidade também é causa de oligodramia e as malformações fetais renais, que diminuem a produção de líquido amniótico pela parte fetal. A polidramia, eu vou falar aqui um pouquinho, mas ela não está relacionada ao sofrimento fetal crônico. Então vamos lembrar, eu deixei em negrito, não está relacionado ao sofrimento fetal crônico. Eu só aproveitei a aula para juntar os distúrbios de líquido amniótico. E a polidramia é um diagnóstico em que o maior bolsão mede mais ou igual a 8 centímetros e o índice de líquido amniótico pode medir igual ou maior que 24 centímetros. Então esses dois parâmetros diagnósticos, ou o índice do maior bolsão ou o índice de líquido amniótico, que é a somatória dos 4 bolsões. E as causas de polidramia estão relacionadas às doenças gestacionais ou maternas, principalmente a diabetes mellitus gestacional, é uma das maiores causas de polidramia. A polidramia também pode ser de causa idiopática, como qualquer outra doença. Malformações do trato gastrointestinal fetal. Por quê? Pela deglutição desse líquido amniótico. O feto que não deglute adequadamente esse líquido amniótico, que não consegue ter essa deglutição por uma atresia de esôfago, uma malformação de via digestiva alta, ele não diminui, não faz o balanço hídrico desse líquido amniótico. E a falta desse balanço fica a produção excessiva, sem excreção desse líquido amniótico e por isso causa uma polidramia. Ou uma malformação do sistema nervoso central, que também vai diminuir ou alterar a sinalização de deglutição fetal. O feto não deglute não é por uma malformação do trato gastrointestinal, mas porque ele não tem a sinalização neurológica adequada. E por isso a falta de deglutição também vai permanecer esse líquido aumentado.
E as complicações da polidrominia são diversas. Ela pode promover o trabalho de parto prematuro e o parto prematuro franco, a ruptura prematura de membranas ovulares, descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão se uma amniotomia, se uma ruptura prematura de membranas, né, em que o feto está com apresentação alta, muito líquido, fluxo muito intenso acaba fazendo prolapsando esse cordão e causando um prognóstico muito grave nesse feto. As apresentações distóxicas, porque o feto tem muito espaço, muito líquido, ele consegue se mover, inclusive no final da gestação, e pode promover apresentações córmicas, pélvicas, podálicas, que são apresentações distóxicas, e as hemorragias no secundamento no quarto período. Devido à diminuição do volume muito rápido intrauterino, no pós-parto, o útero diminui de volume muito rapidamente e isso pode promover uma atonia e o sangramento então do quarto período, que é uma patologia que nós vamos ver em aulas a seguir. E o crescimento intrauterino restrito, ou a restrição de crescimento intrauterino, nós vamos ver essas duas siglas, CIUR ou RCIU. Né? Essas duas siglas podem representar a restrição de crescimento uterino que está relacionada ao sofrimento fetal crônico. Um feto que vem cronicamente, né, diminuindo, sofrendo picos de hipóxia ao longo da gestação por um período prolongado, mas que não cursa com o sofrimento fetal agudo, com indicação de mal-estar fetal, indicação de parto imediato, ele tem alterações na nutrição. Né? Na aula de sofrimento fetal agudo, eu coloquei um fluxograma para vocês e que eu mostrava que a insuficiência placentária podia cursar com hipóxia e com deficiência de nutrição. Esse ramo, deficiência de nutrição, eu citei, restrição de crescimento uterino, e falei que diria nessa aula. Então aqui ela vem, a deficiência de nutrição por hipóxia prolongada, mas não tão grave, vai diminuir a nutrição fetal e então promover uma alteração no crescimento desse feto. O que é a restrição de crescimento intrauterino? É quando as medidas fetais são menores que o percentil para aquela idade gestacional. Então existe um gráfico, uma tabela, em que deve-se haver uma progressão do crescimento fetal. Quando ela é discordante, a idade gestacional é discordante das medidas fetais vistas a ultrassom, isso é uma suspeita ou um diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino. E ela pode estar presente em 5 a 10% das gestações. Ele pode ter uma classificação, né, entre simétrico e assimétrico. A classificação de restrição de crescimento intrauterino simétrico pode ter tipo 1 e tipo 2. O simétrico tipo 1 representa 30% das restrições e é quando as medidas fetais estão abaixo do percentil 10, muito precoce, de forma precoce. Isso representa um defeito na divisão celular, um defeito de hiperplasia, né? Não um defeito de hipertrofia. Então é o momento da divisão. Há um defeito em que as células não se dividem na mesma proporção que deveriam. Então isso promove o baixo crescimento fetal. É um defeito precoce, lá na multiplicação celular. E todas as medidas fetais são acometidas. Então é bom te lembrar, quando é simétrico é porque todas as medidas são acometidas. Esse feto fica pequeno por inteiro, né? Não tem uma parte do corpo que é menor que a outra. Ele todo é menor do que o esperado para a idade gestacional. O corpo, então, é proporcional. É todo reduzido, mas é proporcional. E não há um sinal de hipóxia fetal. Isso aconteceu por um defeito de visão celular. É de mau prognóstico, exceto nas causas extrínsecas. Causas extrínsecas, a gente vai ver mais adiante, que é causada pela mãe, como hábitos maternos de tabagismo, de uso de drogas, que vão promover a restrição do crescimento e alterar essa hiperplasia no início do desenvolvimento fetal, embrionário. O simétrico, restrição de crescimento intrauterino simétrico tipo 1, então são 30%, né? E ela pode ser de causa intrínseca e extrínseca. As causas intrínsecas representam 20%, que são as infecções congênitas, as TORCHs, que são toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus, sífilis, entre outros, e as anomalias cromossômicas. Todas elas, então, relacionam-se ao primeiro estágio de evolução fetal, em que a hiperplasia está alterada, a multiplicação não é adequada e esse feto não vai se desenvolver adequadamente ao longo da gestação. E o CIUR simétrico extrínseco, que são 10% dos casos, estão relacionados às causas extrínsecas. O uso de drogas, substâncias químicas, alcoolismo, tabagismo pela mãe e também a desnutrição materna, que vão promover uma desnutrição fetal consequentemente. A restrição de crescimento pode ser também do tipo assimétrico, tipo 2, que representa 70%. A mais comum, ela é muito mais comum e muito mais tardia do que a dissimétrica, então por isso ela está relacionada a um momento de hipertrofia celular. As células já se dividiram adequadamente, mas o defeito está no crescimento dessas células, então ele é mais tardio, está relacionado à segunda metade da gestação e é alterações na hipertrofia, no crescimento celular.
Nesse momento, então, ele é assimétrico por quê? Porque a circunferência abdominal é muito mais afetada. Nós vemos que a circunferência abdominal ela é menor que o percentil 10 para aquela idade gestacional e por isso a relação de circunferência cefálica pela relação de circunferência abdominal vai promover um percentil maior que 90. Né? Isso mostra um feto assimétrico, em que o perímetro cefálico é muito maior que o perímetro abdominal, né? E por isso ele não é proporcional, não tem um aspecto proporcional, ele tem um aspecto distroico e está muito relacionado à hipóxia, sim. Porque ele precisa de muito mais oxigenação cerebral, muito menos corporal, e essa diferenciação está relacionada à hipóxia fetal. O mecônio é frequente nos casos da restrição de crescimento assimétrico e está muito relacionado à placentação menor, então um baixo desenvolvimento placentário, a placenta não se desenvolve adequadamente, por isso não nutre esse feto adequadamente, causando hipóxia e restrição do crescimento, mas também é um crescimento de bom prognóstico. Né? Porque ele não agiu lá no início da formação. Então ele não está relacionado a malformações, a cromossomopatias, a danos de hiperplasia, mas de hipertrofia. Então por isso ele é de bom prognóstico, enquanto o simétrico é de mau prognóstico. E as causas da restrição de crescimento assimétrico podem ser as intrínsecas e as extrínsecas. As extrínsecas representam 70%, que é principalmente a insuficiência placentária. Né? Então o feto já está bem formado, mas é algo que não vai o nutrir na segunda fase da gestação e que prejudica o seu desenvolvimento adequado. A principal causa de insuficiência placentária conhecida é a hipertensão materna. E nós sabemos que a hipertensão materna crônica está muito mais relacionada à restrição de crescimento do que a DEG, que é a doença hipertensiva que é desenvolvida ao longo da gestação. Por quê? Porque a hipertensão materna crônica ela já vem desde o início da gestação e ela vem agindo nessa restrição, causando essa restrição de crescimento por muito mais tempo que a DEG, que se desenvolve na segunda metade da gestação. Então a DEG ela tem menos efetividade, né, menos causa de crescimento uterino restrito, mas também é uma causa de crescimento intrauterino restrito assimétrico. Outro tipo de restrição de crescimento é a restrição de crescimento intrauterina mista, que é a tipo 3. Ela é muito mais rara que a assimétrica e assimétrica. Ela é uma mistura em que promove uma restrição de crescimento assimétrico precoce e depois evolui com uma restrição de crescimento simétrica tardia. Ela é uma agressão que inicia-se na fase de hiperplasia, mas ela continua na fase de hipertrofia. Então é uma agressão ao longo de todo o desenvolvimento fetal, desde a fase embrionária até a hipertrofia celular. E as causas relacionadas a esse tipo de restrição mista de crescimento são as alterações cromossômicas também, infecções congênitas e outras idiopáticas. Então as causas são idênticas ao tipo simétrico de restrição de crescimento, mas que vão causar uma variação porque vão agir também na fase de hipertrofia e por isso faz um crescimento simétrico e assimétrico. O diagnóstico, como é feito o diagnóstico dessa restrição de crescimento ao longo da gestação? Nós identificamos o risco de restrição de crescimento a partir da presença de fatores de risco. A mãe tendo fatores de risco, tendo maus hábitos de uso de drogas químicas, alcoolismo, tabagismo, infecções maternas, tudo isso vai aumentar o risco de restrição de crescimento, tendo uma hipertensão materna. Então todas essas causas são fatores de risco quando ainda não há um diagnóstico prévio. A suspeita é levantada quando nós, durante o exame físico, observamos que a altura uterina não está acompanhando a evolução da idade gestacional. Nós sabemos que a partir de 20 semanas, quando a altura uterina atinge a cicatriz umbilical, há uma coincidência em que a altura uterina evolui em centímetros na mesma proporção que a idade gestacional. 30 semanas, aproximadamente 30 centímetros de altura uterina. 35 semanas, aproximadamente 35 centímetros. E assim por adiante. Se há uma discordância em que a altura uterina é menor do que o esperado para aquela idade gestacional, levanta-se a suspeita também de restrição de crescimento, somente uma suspeita. Há uma probabilidade maior quando no ultrassom é feito as medidas, né? E as medidas são incompatíveis, de forma que elas fiquem no percentil, abaixo do percentil 10. Quando as medidas fetais estão abaixo do percentil 10, esperada para aquela idade gestacional, né? Nós jogamos nessa curva que está nesse slide, a curva de Belizan, né? Que é um cruzamento da altura uterina com a idade gestacional. Isso é o diagnóstico de suspeita e a probabilidade feita ao ultrassom. Quando as medidas também não concordam com a idade gestacional, nós temos uma maior probabilidade. E o diagnóstico de certeza é feito pelo peso do recém-nascido. Após o nascimento, quando o bebê nasce, o peso de nascimento dele, menor que o percentil 10, mostra um feto PIG, né?
um feto pequeno para a idade gestacional. E esse é o diagnóstico de certeza de restrição. Então, até o momento do parto, só há sempre a suspeita e a probabilidade, mas a certeza é feita após o parto. E nós temos que observar que o cálculo correto da idade gestacional é muito importante para o diagnóstico da restrição de crescimento fetal. Por quê? Inicialmente, nós fazemos o cálculo da idade gestacional pela DUM, pela data da última menstruação. E há muito erro na data da última menstruação. As mulheres normalmente não sabem adequadamente qual é a data, não têm certeza dessa data. E a incerteza dessa data promove muitos falsos positivos desse diagnóstico. Levando-se em conta um cálculo de idade gestacional pela data da última menstruação incerta, nós vamos ter uma idade que às vezes pode ser superestimada em relação ao peso, né? E o peso estar adequado, porque é o cálculo que está errado. Então o ultrassom é muito importante. O ultrassom de primeiro trimestre deve ser feito para que ele possa ser usado de parâmetro para o cálculo da idade gestacional correto ao longo da gestação. Sem o cálculo correto da idade gestacional não se faz um bom diagnóstico de restrição de crescimento. Se faz um mau diagnóstico ou não se faz o diagnóstico ao longo da gestação, e isso é muito grave. Se não há um ultrassom de primeiro trimestre, é muito importante que ele seja feito então pelo menos até a 14ª semana, ou no máximo até a 20ª semana, para que ele tenha uma maior fidedignidade, para poder fazer o diagnóstico e conduzir essa gestação adequadamente. Não só para o diagnóstico de restrição de crescimento, mas para outros diagnósticos que estão muito relacionados a parâmetros de idade gestacional. Então o cálculo da idade gestacional é muito importante aqui na restrição de crescimento fetal. Nesse slide nós vemos imagens ultrassonográficas de medidas de parâmetros fetais, né? Medimos de diâmetro biparietal, que é a referência de peso fetal para o segundo trimestre, a medida do fêmur, que é a referência para
né? Então isso tudo deve ser discutido especialmente com o pediatra, né? Para decidir a melhor via de parto. A apresentação pélvica. Sabemos que a apresentação pélvica determina vias de parto. Depende do peso fetal, não podemos fazer esse parto via vaginal. Não são todos os partos pélvicos que podem ser feitos via vaginal. Um peso fetal entre 1.000 e 2.500 gramas é indicativo de cesárea. Um peso fetal menor que 1.000 é indicativo de parto normal, porque o risco materno de cesárea não compensa a baixa vitalidade fetal. Nós sabemos que um bebê, um feto que pesa menos de 1.000 gramas, tem um índice de sobrevivência muito baixo. Então eu não vou expor essa mãe ao risco de uma cesárea, o risco, né, de perder essa mãe, sendo que a vitalidade fetal é muito baixa, a chance de sobrevivência é muito baixa. Por isso, fetos menores que 1.000 gramas são indicações de parto normal. E um feto maior que 2.500 gramas pode ser parto normal ou cesárea, né? A depender de outras indicações. Mas quando o valor do peso é entre 1.000 e 2.500, nós sabemos que é indicação de cesárea, devido à apresentação, à mobilidade e à dificuldade que esse feto tem de ser conduzido no trabalho de parto, no canal de parto. E quanto à indução do parto? É possível fazer a indução do parto num feto restrito? Sim, é possível, desde que o bicho seja favorável e desde que ele tenha indicação de parto normal. E quanto à presença de mecônio? Eu disse que o mecônio pode ser graduado, o mecônio pode ser fluido, pode ser espesso e é graduado o fluido de 1 a 4 cruzes. Quando o mecônio ainda é fluido, não há risco de aspiração meconial, né, pode-se conduzir esse parto por via vaginal, desde conduzido adequadamente, sem promover um trabalho de parto prolongado. E a monitorização da frequência fetal durante o trabalho de parto é de suma importância. Este parto é de alto risco por haver uma restrição de crescimento uterina e por isso toda gestação de alto risco ou parto de alto risco deve ser monitorizada com cardiotocografia intraparto. E nessa imagem aqui eu venho só lembrar um pouquinho sobre as DIPs, né? A DIP tipo 1 e a DIP tipo 2. A DIP tipo 2 que é uma desaceleração que vai após a contração uterina e que está muito relacionada ao sofrimento fetal, né? Os DIPs tardios estão relacionados a fetos que já têm sofrimento fetal crônico e evoluem com sofrimento fetal agudo e são indicações de parto imediato. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula do bloco de obstetrícia. Espero que vocês tenham aproveitado bem o conteúdo e nos vemos numa próxima aula. Obrigada!